Olá, queridos alunos! Para você que sofre, chegou o momento de sorrir. Eu sou o professor Lucas Limberti, esse é o ESAG Vestibulares e hoje nós vamos falar das dicas para FUVEST, no caso da literatura. Bom, a primeira coisa que você tem que ficar atento é que nós temos dois eixos ligados ao edital que você precisa estudar. O primeiro deles está ligado às escolas literárias e o segundo, a lista de obras. Então, vai estudar literatura para a FUVEST, presta atenção nesses dois aspectos. Bom, vamos começar então com as escolas literárias. O que você precisa saber? Olha, desde a Idade Média até os dias de hoje, você precisa entender quais são as produções literárias, tá certo? Isso, você precisa saber os nomes, né, e as características de cada uma. Então, é importante você entender na linha da história, pensando que se o homem muda, a literatura muda, e para entender o conceito de escola literária é importante então você determinar um aspecto que vai desde do cronológico, tá? Então ela tem, normalmente as escolas têm um início e um fim bem marcados, e as características técnicas ligadas aos aspectos formais, que levam em consideração a estética de forma e de conteúdo, tá certo? Então há um limite estético dentro de um aspecto cronológico e você precisa saber. Normalmente, quando o homem muda, a literatura muda. Os fenômenos históricos acompanham, então, a modificação aí das escolas literárias, tá certo? Então, entender as escolas literárias é entender também um pouco da história. Nós temos uma tríade analítica que é muito importante para entender as escolas, que é o contexto, e aí todos os aspectos históricos que estão determinados aí, o autor, e aí a questão biográfica, entender de que maneira esse autor estabelece uma relação com o seu contexto, por intermédio da obra, né? O terceiro ponto aí da tríade. Então, contexto, autor e obra. Vamos dar um passadão desde a Idade Média até chegar aqui aos dias de hoje, tá certo? Que é o que está no edital da FUVEST aí. Bom, a gente começa lá no trovadorismo da Idade Média, tá certo? As cantigas, aquela coisa toda. A transição do humanismo, isso século XII até o século XIV. Depois vem o humanismo, um processo de transição entre a época teocêntrica e a época antropocêntrica. Gil Vicente, aquela coisa toda, né? Aí nós vamos para o classicismo. O classicismo, Camões, então as grandes navegações, o Renascimento, o quinhentismo com as cartas de informação e a literatura jesuítica. Depois do quinhentismo nós vamos então para o Barroco, uma literatura pautada nas questões religiosas, então Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. Depois do Barroco nós vamos para o Arcadismo, a literatura da natureza, então Boccaccio, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Depois do Arcadismo nós vamos então para o Romantismo, uma literatura muito cheia de coisas, né? O princípio do século XIX, as transformações sociais, o liberalismo versus a monarquia. Lembrar que nós temos sempre três momentos no romantismo, né? Nacionalismo, individualismo e o aspecto social. No Brasil, então, lembrar do José de Alencar, né? Lembrar do Gonçalves Dias, lembrar depois Memórias de um Sargento de Milícias, já lá no final, com o Manuel Antônio Almeida. Então, lembrar desses processos, o Álvares de Azevedo na segunda geração, tá? Em Portugal, Camilo Castelo Branco, o Almeida Garré, lá em Viagem da Minha Terra, Alexandre Herculano, Júlio Diniz, enfim, uma gama de autores que vão trazer uma série de transformações ligadas aos romances folhetinescos. Depois do romantismo, nós vamos para o realismo, então a crítica aos valores burgueses, o anticlericalismo, lembrar de Machado de Assis, no naturalismo, lembrar de Aloysio Azevedo, em Portugal, passar aí por figuras como essa de Queiroz, Antero de Quental. Na mesma época que acontece o realismo, nós temos o parnasianismo e o simbolismo. O parnasianismo, a literatura tradicional, aquela coisa bem fechada na técnica, né? Então lembrar da tríade parnasiana, então Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac. E no simbolismo, aquela literatura que foge da realidade, também ao mesmo tempo contemporânea ao parnasianismo. Lembrar no Brasil do Cruz e Souza, do Alfonso Guimarães, e em Portugal do Eugênio de Castro e do Camilo Peçanha. Tudo bem? No encaminhamento para o século XX nós temos as vanguardas, é importante lembrar desse experimento artístico, passar pelo pré-modernismo com figuras como Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha,
Lima Barreto e Augusto dos Anjos. E depois pensar na última e grande, mais importante escola literária do Brasil e do mundo, digamos assim, né? Em Portugal, que é o modernismo. Em Portugal nós temos a figura do Fernando Pessoa, o monstro Fernando Pessoa, e no Brasil nós temos as três fases, né? Primeira geração, segunda, terceira e contemporâneo, passando por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, tá certo? Essas figuras, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, né? Depois os concretistas, lá, Décio Pinhatara, Haroldo de Campos, Augusto de Campos. Então, um montão de autores, todos conectados a essa ideia de modernidade do século XX, tá certo? Bom, dei um passadão das escolas literárias, claro, citei alguns autores importantes, é claro que existe uma gama muito maior de autores e, claro, características específicas dessa época, mas, então, aqui resumindo, um eixo importante que está no edital da FUVEST ligado ao trabalho com as escolas literárias. Depois, vamos para o segundo eixo, esse segundo eixo ligado à lista de obras, tá certo? A lista de obras da FUVEST ela é muito importante, se você analisando os últimos vestibulares, é muito recorrente ela colocar aquilo, ela colocar na prova aquilo que ela pede, tá certo? E vamos dar uma passadinha então por essa lista para organizar, inclusive, o que a FUVEST fez, né? A FUVEST então organizou uma lista muito preocupada com o desenvolvimento do romance, esse tipo de texto específico que começa na primeira metade do século XIX com o advento do liberalismo que vem das revoluções burguesas e obviamente colocado ali no romantismo, tá certo? Então a dica para vocês estudarem a lista das obras da FUVEST é pensar no encaminhamento do romance, porque são 9 livros, desses 9 livros, 8 são romances, apenas um é poesia, lá O Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Bom, então organiza a lista da FUVEST sobre 3 perspectivas. A primeira, romantismo, a segunda, realismo e a terceira, modernismo. São 3 livros para cada uma, tá certo? Sendo que nós vamos organizar da seguinte maneira. Então, os 3 primeiros românticos, eu tenho Almeida Garré, escrevendo Viagens da Minha Terra, tá certo? Um livro nacionalista da primeira geração de literatura portuguesa. Depois eu tenho Tio, do José de Alencar, um romance regionalista, tá certo? Uma especificidade aí que é atrelada à perspectiva de um projeto de literatura nacional do José de Alencar no sentido de ir para Piracicaba, para Campinas, no interior de São Paulo, e trazer as peculiaridades locais. E, por fim, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio Almeida. É interessante que essa tríade romântica colocada no romance traz peculiaridades diversas. Então, Viagens da Minha Terra, um tom nacionalista, Tio, essa perspectiva do projeto de literatura nacional, e Memórias de um Sargento de Milícias, a questão da ordem e a desordem, numa antecipação do realismo, tá certo? Porém, com um final de redenção que mantém dentro do romantismo, são peculiaridades diversas. Então, Memórias do Sargento Milícias ligado ao romance urbano. Então, nós temos um romance nacionalista, um romance regionalista e um romance urbano na tríade romântica. Partindo para a tríade realista, vamos lá, bastante atenção, cada um tem a sua peculiaridade também. A FUVEST, primeiramente, claro, o livro que dá início à literatura realista no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O grande livro do Machado de Assis. Então, lembrar da questão psicológica, as ironias, as digressões do Machado, no fim das contas, atacando a sociedade burguesa. Depois nós vamos para uma expressão naturalista, que digamos, é diferente. Então, você tem no Machado um romance psicológico e no naturalismo um romance de tese lá com o Curtiço, do Aloysio Azevedo. Então, o espaço determinando a questão dos personagens, o zoomorfismo, a questão do foco narrativo em terceira pessoa distanciado dessa relação com as teorias cientificistas da época colocadas ali em Aloysio Azevedo, no Curtiço. E por fim, fechando a tríade realista, nós temos Eça de Queiroz na sua terceira fase, o realismo fantasista, com a Cidade às Serras. Tá? A Cidade às Serras marca um momento, um simulacro de uma realidade onde o Eça quer fazer as pazes com Portugal atrasado, colocando na simbologia do personagem de Jacinto, que sai de Paris e vai para Tormes, sai da França e vai para Portugal, tentando equilibrar as relações de atraso de Portugal, mas a essencialidade dos seus sentimentos. Bom, e aí nós vamos para os 3 livros modernistas, tá certo? A peculiaridade do modernismo é que os 3 livros estão colocados na segunda geração, a geração de consolidação, que vai de 30 até 45, e nessa geração de consolidação você tem 2 romances e um livro de poesia. O primeiro romance, então, Vidas Secas, o famoso livro de Graciliano Ramos, com a lógica cíclica, que vai apontar com as suas frases curtas e nominais o drama da família do Fabiano, da Sinha Vitória, os 2 meninos, né, e a cachorra-baleia, e o
Jorge Amado, que vai trazer Capitães da Areia, né? Um romance proletário que vai fazer uma denúncia da situação de opressão que os meninos que viviam ali no Trapiche sofriam da ausência de condições e por isso se valiam do crime, tá certo? Então lembrar lá do Pedro Bala, da Dora, do Pirulito, do professor Volta Seca, enfim, toda aquela turma que no fim das contas sofre com essa perspectiva aí da violência. E por fim, fechando a questão dos romances, nós temos um único livro de poesia, que é o livro Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1940, estreando a fase ideológica do Drummond, tá certo? A fase em que ele vai mostrar o seu viés político de transformação. São 28 poemas, todos eles organizados ali, com esse olhar para o presente, para os problemas que a metade do século XX vai passando, questões do imperialismo, da guerra, do nazismo colocadas ali, sempre de um autor colocando a questão do coletivo, a questão da luta social, a questão da gente tomar uma atitude, em alguns momentos esperançoso e outros não, tá certo? Porém, colocando o seu verdadeiro sentimento ideológico ali na defesa de um mundo melhor, digamos assim, tá certo? Então, Sentimento do Mundo sempre com essas imagens de claro e escuro, você vai perceber que essa é uma grande metáfora, fecha, então, a lista da FUVEST, tá certo? Então, eu espero, de alguma maneira, aí ter organizado o seu estudo sobre esses dois eixos, então, o eixo das escolas literárias e o eixo das listas de obras. Espero que você mande muito bem na prova e até a próxima!